Pessoal, podemos começar? Já vai começar, né? Peraí. Olá, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós vamos para a nossa segunda conferência, que tem como tema Inovação e Empreendedorismo, com Emerson Alves da Silva, diretor do Departamento de Tecnologia e Inovação do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo. Ele, que é mestre em Fisiologia Vegetal pela UFV e doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp. Emerson é diretor do Departamento de Tecnologia e Inovação do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo e professor da pós-graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente do IPA. Com a palavra, Emerson Silva. Olá, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, é um prazer e uma honra estar aqui, podendo falar um pouco com vocês, trazer um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todos da organização desse Combio, né, da edição 2021, né, nesse ambiente totalmente virtual aqui, que nos dá uma possibilidade de alcance ao Brasil todo e, quiçá, ao mundo, né? Então, é sempre uma oportunidade. Quero fazer uma deferência especial à doutora Iracema Schwellen Cruzius, que me convidou para essa oportunidade de trazer um pouco dessa palestra aqui para vocês, do conteúdo que a gente vai mostrar. Né? Então, me sinto muito honrado e muito agradecido. Antes mesmo de começar a palestra, assim, quero dizer que foi dito aí, eu fiz um mestrado pela Universidade Federal de Viçosa e o doutorado pela Unicamp, mas antes disso eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, turma de 1994 a 97, né? Fiz questão de deixar aqui do meu lado a minha carteirinha do CRBio, né? Carteirinha essa que foi assinada pela doutora Olga Iano, que que na época era presidente do CRBio e foi minha colega pesquisadora científica no Instituto de Botânica, né, hoje Instituto de Pesquisas Ambientais. Então, para mim, é uma honra muito grande e acho que a gente pode colocar a apresentação aí à disposição para a gente possa começar a falar um pouquinho sobre o tema da nossa palestra. Então, quando a doutora Iracema me chamou, acho que foi num momento muito oportuno, né, em que nós estávamos passando por um momento de transição, que eu espero falar um pouco mais no fim da minha palestra, em que institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente foram reestruturados administrativamente, constituindo o que a gente conhece hoje como Instituto de Pesquisas Ambientais. E dentro dessa nova estrutura, eu tive a oportunidade de assumir a diretoria de Tecnologia e Inovação, e quando ela me trouxe esse convite, eu entendi como uma ótima oportunidade para a gente falar sobre o tema, né, e disse a ela que me sentia bastante confortável em falar sobre as políticas de estímulo à inovação como oportunidades para os biólogos. Por que políticas de estímulo à inovação? Porque é esse arcabouço legal, e a gente vai tentar mostrar isso ao longo da palestra para vocês, que permite que institutos de pesquisa como o nosso, ligados às secretarias executivas de Estado, nesse caso do governo do Estado de São Paulo, né, podem gerar oportunidades de pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento, e com isso atrair novas competências, agregar competências de biólogos e outras áreas afins dentro do desenvolvimento de projetos de pesquisa e até mesmo prestação de serviços especializados. Próximo slide, por favor.
Obviamente, é um slide de reflexão e talvez provocativo, né? Eu trouxe aqui duas frases que têm pelo menos aí 4 a 5 séculos de diferença no momento em que elas foram ditas, né? A primeira por Francis Bacon, lá no século XVI, entre século XVI e século XVII, em que ele falava que se a gente quiser alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados. Essa frase, eu diria que ela é atual até hoje, mas ela era, eu diria que bastante oportuna, né, e de uma verdade científica na época em que pouco se conhecia, né? Olhando hoje para o mundo tal qual como a gente conhece, muitas coisas foram descobertas, muitos paradigmas foram quebrados, né, e muito avanço tecnológico aconteceu, né? E agora, olhando aqui em pleno século XXI, a gente tem até livro, né, escrito aí por CEOs que comandam empresas extremamente grandes, né, de alto alcance dentro da sociedade, que fala que inovar é questionar tudo aquilo que já existe, né? Então, enquanto um dizia que a gente devia empregar métodos novos, sempre métodos novos para inovar, né, para alcançar novos resultados, o outro nos diz que a gente tem que olhar sempre para trás para inovar. Eu diria que as duas seguem no mesmo caminho, né? Mas é sempre olhando pelas experiências alcançadas até hoje que a gente consegue pensar em novas experiências e novas oportunidades, eu diria assim, né? A gente pode dizer hoje que um exemplo bem prático, por favor, mantenha lá, um exemplo bem prático que, assim, tudo que a gente olha hoje, a gente quer transformar num aplicativo, né? Muitas coisas que a gente usa no dia a dia hoje, nós estamos transformando em aplicativos de celulares que nos dão uma forma mais nova de acessar conhecimentos prévios, né? E além disso, interagir, né? Gerando novos conhecimentos e novas oportunidades. Próximo slide. E eu vou inovar, né, no sentido, já que a gente está falando aqui de inovação, de empreendedorismo, eu já quero começar assim de uma forma diferente, né? Um slide que eu poderia ter deixado lá para o final da apresentação, eu já faço questão de trazer aqui para vocês, porque eu recebi essa informação ainda anteontem, há 2 dias atrás, né? O pedido de uma colega para a gente ajudar a divulgar uma oportunidade, né? Que fala de empreendedorismo, que fala de inovação, que é esse programa ILA Fellows, né? Dos Estados Unidos, que nada mais é que um programa de bolsas para imersão em empreendedorismo nos Estados Unidos. Então, eu convido a todos aqui que estejam nos ouvindo e que queiram empreender e que queiram adquirir essa experiência do empreendedorismo, né? Fiquem à vontade em acessar esse site que eu coloco aqui embaixo para vocês e obter novas informações. Nós estamos aí quase no final do termo das inscrições e esse foi um dos motivos para qual eu recebi essa informação, no sentido de ajudar a divulgar. Então, vejam que a questão do empreendedorismo hoje, né, a necessidade de se empreender sempre, a necessidade de se inovar, é tão grande que a gente dispõe de programas como esse, né, que oferecem bolsas para ensinar as pessoas, para mostrar às pessoas como elas podem inovar, como elas podem empreender diante de uma ideia que talvez elas tenham e que não saibam como fazê-lo, né? Fiquem à vontade, então, em visitar esses slides e espero que seja uma oportunidade para alguém aí que esteja nos ouvindo. Próximo slide. Eu vou tentar abordar dentro dessa apresentação, dessa conferência, alguns assuntos que podem soar de forma provocativa, mas eu entendo mais de forma para a gente pensar nisso, né? Que fala sobre o currículo básico de formação do biólogo. E eu me sinto confortável em falar isso porque eu sou um biólogo que já estou quase aí comemorando o meu jubileu de prata, né? Digamos assim, né? A minha bodas de prata, quase 25 anos de biólogo formado. E as perguntas que sempre me vêm quando a gente fala sobre esse tema o currículo básico de formação de biólogo contempla visões atuais de empreendedorismo e inovação para suas diferentes áreas de atuação, né? Por que isso? Inclusive, isso eu tive a oportunidade de conversar com um repórter aqui do jornal Biólogo, né, do Conselho Jornal de Biologia 1, falando das experiências que eu tive sobre isso, ao longo da minha formação no empreendedorismo, na inovação, e dizendo que hoje, com a visão que eu tenho, eu olho para o meu currículo passado e penso, bom, eu não me recordo de como estudante de biólogo, ao mesmo tempo em que estava tendo acesso a uma gama enorme de formação científica, de formação destinada ao biólogo, de que em algumas daquelas disciplinas houvesse um
uma orientação em qualquer estágio do desenvolvimento dela, né, da aplicação dela, que nos desse a visão de que, olha, você está aprendendo zoologia de invertebrados, e do ponto de vista de empreendedorismo e biólogo, essa área de atuação tem uma aplicação muito interessante em tais temas, né, pelo menos na época em que a gente estava se formando e quiçá hoje. Né? E a outra pergunta, eu sou formado em fisiologia vegetal e só tive acesso, só tive a visão de que, como biólogo, como estudante de pós-graduação em biologia vegetal, né, eu poderia empreender, poderia, pelo menos, interagir com outros setores da sociedade no meu doutorado, né, que foi um exemplo disso. Mais à frente eu pretendo falar um pouquinho. E outra pergunta que também eu considero bastante pertinente é como as políticas públicas de inovação e a pesquisa científica podem servir de ambiente de inovação e empreendedorismo para o biólogo. Eu acho que a gente teve alguma palestra nesse sentido, acho que é na palestra magna de abertura, que biologia é a profissão do futuro, né? Pelo menos aqui no Brasil, se fala muito em suporte, né, às atividades em qualquer área que a gente atua, suporte governamental, né, política de incentivo, e a gente vai ouvir muito essa palavra aqui nessa palestra, incentivo, estímulo, né? O que o Estado faz e que pode continuar fazendo para colocar, inserir a cultura da inovação, inserir a cultura do empreendedorismo dentro das diferentes profissões, dentro dos diferentes currículos básicos de formação ou em nível de mais avançado de pós-graduação. Então, eu também pretendo trazer um pouco sobre dessa visão ao longo dos próximos slides. Por favor, o próximo. E para isso a gente vai, pelo menos, tangenciar aqui algumas discussões, né? Por que é importante ter um pouco de visão de transformação da pesquisa em tecnologia? Essa visão é ambígua. Quando a gente fala em pesquisa, a gente fala em tecnologia. Dificilmente hoje um pesquisador avança no conhecimento sem ter na mão dele à disposição novas tecnologias para que ele empregue os métodos já existentes ou novos métodos que ele venha desenvolver, né? Então, hoje você entra num laboratório de pesquisa, você vai ver muita tecnologia à disposição do pesquisador para que ele possa realizar suas atividades de pesquisa. E, ao mesmo tempo, como essa informação que ele gera, utilizando-se de tecnologia disponível, ela possa ser utilizada para o desenvolvimento de novas tecnologias. Né? E aí a gente entra numa questão que é bastante sensível também nesse processo, que é o quê? Nível de recursos e obtenção de recursos. Então, qual o nível de recursos humanos, qual o nível de recursos estruturais e nível de recursos financeiros que a gente precisa para desenvolver pesquisa e para transformar essa pesquisa em tecnologia. É a mesma coisa, qual o nível de recursos, né? E como a gente obtém recursos financeiros para que realize essa atividade. A gente sempre tem que ter a visão, principalmente na questão, tanto no nível humano, estrutural e financeiro, a gente vai estar sempre no ambiente competitivo. Né? Hoje, o recurso humano para desenvolver novas pesquisas, para desenvolver novas tecnologias, é um processo competitivo. As pessoas, quando querem acessar algum edital, alguma carreira, algum cargo, elas estão competindo para aquele cargo, né? Estruturais, a gente sempre que quer utilizar uma estrutura de pesquisa, você vai estar competindo com outros profissionais para utilizar aquele espaço, de uma forma ou de outra. E para financeiros, obviamente, eu acho que é o mais patente e mais fácil de se visualizar, né? Um pesquisador hoje, quando ele submete um projeto de pesquisa, né, quando ele tem uma ideia inovadora, ele vai estar competindo com diversos outros atores no mercado. Né, quer seja no mercado interno mesmo, ao qual ele convive, que é o de pares, de pesquisadores, dentro das diferentes instituições de pesquisa, quer seja com o mercado. Né? E aí entra a questão do empreendedorismo. Né? Como você convencer que a sua ideia é boa, que ela merece dinheiro, né, e que vale a pena existir um capital de risco para testar a sua ideia e ver se ela realmente vale a pena e se ela tem futuro. Né? Não existem ideias ruins, né? Toda ideia é boa. A questão é que sempre existem ideias melhores que as outras. Né? Então, as ideias também vivem num ambiente competitivo. Né? E depois, obviamente, para terminar, a gente vai falar do estímulo público à inovação. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, tentar trazer praticamente todos os exemplos que existem hoje disponíveis no Brasil e no estado de São Paulo, que é onde está o instituto que eu trabalho, de legislação que estimula a inovação e o empreendedorismo.
Próximo slide. Eu quero começar, obviamente, vocês vão olhar aqui, é uma foto da minha turma, né? Essa foto foi tirada no ano de 1997, quando eu cursava a disciplina de ecologia. Então, vocês podem ver ao fundo aí a grande tecnologia de transporte que a gente tinha à época para se deslocar, né, até o Pantanal, numa viagem de 600 quilômetros de onde eu cursava o meu curso de biologia até a unidade de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, lá no Pantanal, onde a gente cursava a disciplina de ecologia, né? Então, a gente precisava ir lá e passar um período lá no Pantanal, cursando a disciplina de ecologia e vivendo no ambiente do Pantanal algumas experiências para que aquela disciplina fosse desenvolvida, né? Então, mas, mais uma vez, a gente não tinha dentro desse currículo e não era estimulado, pelo menos assim. Isso não é uma crítica à disciplina em si, ao curso, mas a essa nova visão que a gente sempre tem que trazer em mente de que diante daquele ambiente rico que é o Pantanal, daquele ambiente que você entra, tem novas ideias, sempre tem novas ideias, como você pode desenvolvê-las em pesquisa, empreendedorismo e inovação, né? É um saudosismo que eu trago aqui, né, como biólogo de formação, mas que sempre tem trazendo essa experiência que hoje a gente que avançou muito ao longo da minha formação. Próximo slide. E por que eu trouxe o slide anterior e na sequência esse? Eu fui visitar hoje, e eu me sinto confortável nesse sentido, o currículo de formação dos biólogos lá na universidade em que eu me formei em licenciatura plena em Ciências Biológicas. Então, aqui eu trago um comparativo, olhando o que está disponível, né, no site da minha saudosa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, qual é o caminho que o biólogo tem que percorrer aqui para se formar em biologia em licenciatura plena e bacharelado. Ele deve cursar 63 disciplinas obrigatórias para licenciatura plena, 56 obrigatórias no bacharelado, tem à disposição dele um conjunto de 50 disciplinas opcionais, ou até 75 no caso do bacharelado, e currículos em termos de hora muito semelhantes, 2.905 horas contra 2.885 horas, comparando a licenciatura plena e o bacharelado, né? E quando a gente olha para esse conjunto de disciplinas, eu fui olhando esse conjunto de disciplinas, obviamente eu não vou trazer todas as disciplinas que lá são cursadas e desenvolvidas, mas pode passar para o próximo, por favor? Eu encontrei no currículo de disciplinas para o biólogo que está se formando em bacharelado em biologia, que existia uma disciplina de empreendedorismo que tem 34 horas de cumprimento, né? Como fazendo parte das obrigatórias, né? Na sequência, existe até uma disciplina aí de legislação do profissional biólogo, mas eu creio que essa está mais voltada justamente à legislação do biólogo profissional. Pouco deve versar sobre empreendedorismo e inovação, mas vejam bem, dentro de um currículo de mais de 2.800 horas, nós temos dedicado ao assunto empreendedorismo 34 horas, né? Eu vi isso como um aspecto, uma mudança muito positiva em relação ao curso que eu realizei lá entre 1994 e 1997. Essa disciplina, pelo menos, não existia na minha época, né? E veja que ela está logo abaixo de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, que é a minha área de formação, né? Então, eu acho que seria bastante oportuno, né, olhando hoje para trás, né? Então, nós temos que avançar nesse sentido. A gente tem que, de repente, olhar para o currículo de formação básica do biólogo e entender que, de repente, a gente precisa da existência dessa disciplina em todos os currículos de ciências biológicas de todas as universidades. Será que 34 horas para esse tema, no nível de formação básica do biólogo, é um tempo suficiente, né? Eu comecei o meu treinamento mais nessa área de legislação, de inovação, empreendedorismo, há menos de 10 anos, né? E de lá para cá, imagino que já tenha cursado algumas horas que estejam muito semelhantes ao tempo que eu usei em disciplinas para me formar biólogo, né? Então, eu vejo com bons olhos, entendo que isso eu vi muito positivamente a existência de uma disciplina em empreendedorismo dentro de um curso de formação de biólogo, mas deixo aqui a dúvida para discussão se a gente não pode pensar em ampliar esse assunto dentro do currículo básico de formação do biólogo. Próximo slide.
Então, a gente vai agora falar um pouquinho, dentro daqueles primeiros slides que eu falei, de trazer aqui um exemplo de transformar pesquisa em tecnologia para entender a importância disso. Né? Quando a gente fala em empreender e inovar, não é uma coisa fácil, né? Principalmente no mundo competitivo como o de hoje. Né? Tem muitas ideias? Existem muitas ideias? Existem. Se a gente olhar para trás, como o CEO da Polishop falou, questionar tudo que já existe. É possível ter novas ideias? Como inserir essa ideia no mercado? Como convencer a quem tem o dinheiro de que a sua ideia é boa e ela é melhor do que outras ideias, né, existentes, né? E onde você se insere enquanto profissional juntamente com a ideia que você traz com você. Né? Próximo slide. Então, isso aqui também trouxe esse exemplo, porque também me sinto mais confortável, que está muito mais relacionado à área que eu trabalho. Vocês estão vendo aí um slide, dois gráficos, na realidade, duas imagens, né, em preto e branco, que foi obtida lá em 1950 por um grupo de pesquisadores, que era liderado pelo Melvin Calvin, né, em que esses caras estavam interessados em entender como é que o carbono, né, o carbono caminhava dentro do ciclo fotossintético, digamos assim. Tá? Eles queriam entender, uma vez absorvido pela folha, assimilado dentro do processo fotossintético, qual o caminho que esse carbono fazia dentro da planta. Né? Tanto que esse trabalho levou ao prêmio Nobel, né, essa equipe aí. Né? E o que esses caras fizeram? Eles pegaram uma suspensão de células de clorela, né, e expuseram elas à luz e ao dióxido de carbono para estimular o processo fotossintético, e depois colocaram carbono marcado, carbono radioativo, carbono 14, para acompanhar o fluxo desse carbono, o caminho que ele percorria, né? E fizeram isso em pulsos de 5 segundos, que é a primeira imagem acima que vocês veem, né? E depois de 30 segundos depois, né? E obtiveram essa cromatografia aí. E o que eles descobriram, então? Bom, quando a planta absorve o carbono, ela fixa esse carbono em compostos estáveis, né, dentro do processo fotossintético, e o principal dele é o 3-PGA, que é essa maior mancha que a gente está vendo aí. Bom, olhando para isso, tudo bem, isso aqui não é uma aula de fisiologia, a ideia não é ensinar fotossíntese para ninguém, né, o processo fotossintético, nesse momento, mas é para dizer o quê? Qual a tecnologia que esses pesquisadores dispunham à época para fazer isso, né? Bom, olhando aí, eles tinham à disposição tecnologias que permitiam eles fazer cromatografia, né? E tinham a tecnologia da radioatividade, né? O ser humano já dominava os isótopos radioativos, isótopos de carbono, então eles conseguiam usar carbono marcado, né? Ou seja, fracionado já de tal forma que você sabia que ali só tinha carbono 14, né, e conseguiram, então, acompanhar o fluxo do carbono, porque na hora que o carbono 14 era inserido dentro de uma determinada estrutura carbônica, ele marcava a substância e a gente consegue vê-los aí na forma de uma mancha preta. Né? Então, essa era as grandes tecnologias que eles dispunham à época para dar esse grande avanço na ciência e que deu a eles o prêmio Nobel. Por favor, próximo. Mais um. E hoje, ninguém mais precisa trabalhar com carbono 14, ficar perto de radioatividade, né? Ficar, de certo modo, exposto a um nível de radioatividade para fazer um trabalho extremamente elegante como esse, que foi feito lá em 1950. Todo esse conhecimento acerca do processo fotossintético, a gente pode ser, de alguma forma, que está inserido dentro desse equipamento que vocês estão vendo aí. Tá? Não é uma propaganda, mas é hoje a melhor tecnologia para acessar estudos sobre fotossíntese em plantas. Com um equipamento desse, você consegue estudar o processo fotossintético e entender o controle interno e externo da fotossíntese em plantas em qualquer ambiente. Abaixo aí da setinha, vocês veem tudo que se pode obter, um exemplo de tudo que se pode obter. Você obtém taxa de assimilação líquido de carbono, você consegue estimar a taxa de transpiração da planta, a condutância estomática, a concentração interna de carbono na câmara subestomática, o rendimento quântico do fotossistema 2, modelar curvas de resposta da fotossíntese em relação à concentração interna de CO2, em resposta à fotossíntese, a taxa de carboxilação máxima da planta, quanto que ela está respirando no escuro e assim por diante. Então, imaginem quanta tecnologia em nível de conhecimento fisiológico, bioquímico, de engenharia,
está embutida nesse equipamento, né? Então, essa é uma tecnologia que hoje está à disposição para que biólogos, agrônomos, engenheiros florestais possam estudar e trabalhar o assunto fotossíntese. Qual é o próximo passo que nós vamos dar em avanço tecnológico de transformar o que a gente conhece, que a gente pode obter de dados com esse equipamento e chegar a uma nova tecnologia que vai avançar mais ainda no entendimento do processo fisiológico, que é a fotossíntese, fisiológico e bioquímico, né? Então, vejam que ao longo de um pouco mais de 50 anos, né, nós evoluímos de um estudo em cromatografia de papel, né, para um equipamento que você coloca pendurado no seu pescoço e mede fotossíntese e estuda o processo fotossintético em plantas. Então, é uma experiência clara, eu diria até gratificante, de transformação do conhecimento científico em tecnologias em prol da própria ciência. Eu não vou nem comentar aqui o valor desse equipamento e o quanto os empreendedores que ousaram inventá-lo, né, se deram bem. Próximo slide. E isso, para vocês terem a importância dessa tecnologia hoje, tanto no desenvolvimento da pesquisa, quanto na aplicação em diversos setores da sociedade. Quando nós adquirimos esse equipamento aqui no Instituto de Pesquisas Ambientais, ainda na época Instituto de Botânica, nós vimos a necessidade de dar um curso para ensinar as pessoas a usarem essa tecnologia, né? Então, aqui é uma foto desse workshop que eu coordenei, à época, aqui no Instituto de Pesquisas Ambientais, e aí vocês podem olhar nessa foto, aí vocês vão encontrar biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, tá, que estavam extremamente interessados em entender como se usa essa tecnologia para o desenvolvimento de pesquisa e para o desenvolvimento de novas ideias. Tá? Nós tivemos a grata satisfação de contar aí nessa equipe com a participação de 3 grandes empresas, uma no ramo de nutrição mineral, uma no ramo de papel e celulose e outra no ramo de tabaco, né, da indústria do tabaco. Estavam extremamente interessados em comprar essa tecnologia, mas não sabiam se valia a pena, né, e quanto ela custava para os fins que eles esperavam desenvolvê-la, né, e utilizá-la. Próximo slide. Isso nos traz, eu trouxe aqui, acho que talvez um slide provocativo, né, e até capa de uma matéria da revista FAPESP, aqui da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em que trazia essa pergunta aí, né, talvez uma pergunta, pesquisa aplicada versus básica, né? Primeiro que existe uma sem a outra, né? Eu entendo muito provocativa essa capa, porque, na realidade, pelo menos do meu ponto de vista, uma não sobrevive sem a outra, né? E eu diria que a definição de uma em relação à outra nem deveria existir mais. Mas, de qualquer modo, um estudo bem recente que foi feito, que mediu os impactos da ciência, além da sua dimensão econômica, né, trouxe diversas formas de você visualizar essa transformação da pesquisa em tecnologia e como isso impacta na sociedade, né? Então, algumas dessas definições são bastante óbvias, como o próprio impacto científico, que é a geração de conhecimento, produzindo novos modelos, novas teorias, e o desenvolvimento de áreas e disciplinas, né? O impacto científico da ciência per se, né? O impacto político, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas qual o efeito da legislação, da jurisprudência, da ética nas políticas públicas de mobilização da sociedade? Como a ciência entra dentro da sociedade por meio das políticas públicas, por meio das legislações, né? Então, assim, um resultado de uma pesquisa, o desenvolvimento de uma nova tecnologia oriundo da pesquisa, pode gerar um impacto político, pode gerar a mudança de uma política, ou a necessidade do país ou da sociedade avançar em ciência, olhando mais para o empreendedorismo, digamos assim, pode promover, obrigar o Estado a gerar novas políticas que permitam isso, que pelo menos estimulem isso, né? O impacto simbólico, investir em ciência pode trazer bons dividendos, né, do ponto de vista visual, né? Empresas que conseguem demonstrar para a sociedade que investem recurso em ciência, em pesquisa e com foco no empreendedorismo, podem mudar a sua visão, né? Podem ter a visão da sociedade em relação a ela.
No caso mais específico aqui do Instituto de Pesquisas Ambientais, qual o impacto ambiental que a pesquisa traz? Para a gente isso é notório, talvez para a sociedade como um todo é um pouco mais difícil de mostrar, mas a gente desenvolve pesquisa, desenvolve tecnologias, desenvolve metodologias que ajudam a preservar o meio ambiente, né? A conservação da biodiversidade, que prospectam dentro da natureza as novas substâncias que podem ser utilizadas na indústria de cosmético, na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia, por exemplo, né? Além da compreensão de fenômenos que estão sempre mudando, né? Uma temática que hoje a gente encontra em qualquer momento que você liga a televisão é a da questão das mudanças climáticas. Também terá um slide mais específico sobre isso, com essa visão de empreendedorismo e inovação. E o próprio impacto tecnológico, né? Essa visão de empreendedorismo, de inovação, ela se dá muito dentro dessa visão, desse impacto da ciência, né? Quando você transforma uma ideia em produto, em um serviço, em um processo em que as pessoas utilizam no seu dia a dia, você se torna mais visível, né? E, naturalmente, isso está associado a ganhos, está associado ao desenvolvimento de uma empresa, né? A colocar a sua ideia na forma de uma empresa, na forma de um recurso que você não ganharia se desenvolvesse a sua pesquisa somente no âmbito da geração do conhecimento, né? O impacto organizacional, né? A visão e a missão das instituições de pesquisa define muito o seu modus operandi, né? Então, quando um instituto de pesquisa, uma universidade, deixa claro para a sociedade como ela trabalha a visão de pesquisa nas diferentes áreas em que ela atua, né? Isso gera um impacto na própria organização da instituição dentro dessa visão, né? Tem os impactos econômicos, o impacto educacional e outros mais diversos, que é o impacto cultural, social e na saúde. Mas eu quis trazer vejam que essa necessidade da gente fracionar a visão da pesquisa aplicada e básica para o entendimento das pessoas e para que você consiga pegar a sua ideia e olhar para esses diversos impactos, para onde a minha ideia pode cair melhor, onde eu posso empreender com a minha ideia. Ela vai ter um impacto meramente político, ela vai ter além do impacto tecnológico, ela também impacta, esse impacto tecnológico tangencia a área ambiental, pode mudar a organização de uma empresa, pode gerar dividendos com impacto econômico rápido, a curto, médio e longo prazo, né? Pode mudar a forma de educacional, o currículo de uma universidade na formação de uma determinada profissão, que é aquilo que a gente colocou logo no começo. Então, essa visão de pesquisa aplicada e básica, se uma existindo sem a outra, eu acho que é muito produtiva para quando se fala em empreendedorismo e inovação. Próximo slide. E dentro dessa mesma matéria, eu acho que é muito importante dizer aqui, eu trouxe com destaque esse desembolso da FAPESP para objetivos de fomento, isso lá em 2015. Vejam bem, se vocês olharem esse slide, vocês vão ver que o que se entende disponibilização de recursos para avanços no conhecimento, a chamada pesquisa básica, e a pesquisa com vistas a aplicações, vejam que estamos quase no meio a meio aí, né? De todo o recurso que hoje a maior fundação de amparo à pesquisa do Brasil, né? A principal de São Paulo, a maior do Brasil, investe olhando quando você olha em aplicação e em ciência básica, né? Essa matéria traz aí as funções da pesquisa, né? O que é pesquisa básica, o que seria pesquisa aplicada, o que seria desenvolvimento, mas vejam que dentro desse recurso existe competitividade. Dentro desse recurso disponível para fomento à pesquisa no estado de São Paulo, existe uma competitividade, e a gente olhando para esse slide, que é lá de 2015, né, para esse dado que é lá de 2015, a gente já vê que há um avanço da pesquisa com vista a aplicações em cima dos recursos destinados para o conhecimento, para a geração do conhecimento. Próximo slide. E tanto que na sequência que esse assunto está em pauta, né, e olhando para essa visão de nível, obtenção e origem dos recursos, uma outra matéria também nessa revista Pesquisa FAPESP falava do financiamento para a ciência. E uma das conclusões que ela trazia era isso: alternativas para contornar a perda de recursos incluem mobilizar o setor privado,
aperfeiçoar políticas de inovação e melhorar a qualidade de investimentos. Então, veja que esse tema de mobilizar o setor privado já nos remete à visão de que há necessidade de interagirmos sempre com diversos setores da sociedade, né? Há necessidade de olharmos para fora e ver quem precisa do conhecimento que eu gero e como essa pessoa que precisa desse conhecimento que eu gero pode gerar novas oportunidades. Será que o que eu desenvolvo hoje como pesquisador, olhando só para o desenvolvimento da pesquisa básica, tem alguma aplicação no mercado e que pode empreender, né, que pode inovar? E depois, aperfeiçoar políticas de inovação. Acho que é o tema central da nossa conferência aqui, da nossa palestra. Ou seja, como as políticas públicas de inovação e tecnologia podem estimular o ambiente produtivo, o empreendedorismo e a inovação dentro das próprias instituições de pesquisa, quais sejam as públicas e as privadas, né? Olhando ali mais no cantinho do slide, nós vemos que, num comparativo entre países aí, que o Brasil investe 1,27% do seu PIB, né, na composição de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e que dentro dessa composição, né, nós estamos também ali tete a tete, né, digamos assim, entre investimento do serviço do que vem do recurso que vem do público, né, com investimento que vem do privado. Olhando para países mais desenvolvidos, a gente vê claramente que hoje o recurso privado, né, domina sobre o recurso público para o desenvolvimento de pesquisa, para pesquisa e desenvolvimento. Então, além de aumentar, né, obviamente, o investimento em pesquisa no nosso país, a gente tem um caminho aí que tende ao aumento da origem do recurso do privado para o desenvolvimento de pesquisa. E que isso pressupõe para a gente? Né, pressupõe que existe um mercado de oportunidades muito grande para o desenvolvimento de pesquisa, sempre olhando para a necessidade de outros setores da sociedade, né? Olhando como a curto, médio e longo prazo, a gente pode colocar todo o conhecimento desenvolvido, né, sob aquela visão do CEO da Polishop, questionando sempre tudo que foi desenvolvido e gerar novas oportunidades, gerar novos conhecimentos e novas aplicações, né, mas, ao mesmo tempo, sob a visão do Francis Bacon, de sempre desenvolver novos métodos para continuar avançando, né? E daí vem onde está esse dinheiro? Onde está essa competitividade para que a minha ideia se insira e seja de fato um ambiente de oportunidade de empreendedorismo? Tá? Próximo slide. E aí a gente entra no que a gente entende como estímulo público à inovação. A legislação brasileira que versa sobre o tema, a gente pode dizer que é bastante recente, né? O primeiro marco legal de ciência, de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, data de 2004, né? Foi, a gente pode dizer assim, recentemente melhorado e aperfeiçoado em 2016, com a Lei Federal 13.243. O Estado de São Paulo cuidou de ter a sua própria legislação complementar sobre inovação tecnológica, sobre inovação, que é a Lei 1049/2008, né? Mas, de qualquer modo, diante de todo esse arcabouço legal, como a gente aplica ele, né? Dentro da política, a gente chama isso de regulamentação, né? Como a gente regulamenta os dispositivos de estímulo à inovação e empreendedorismo para que ele seja colocado em prática, né? E também no Estado de São Paulo, e é sobre esse último decreto aí que está destacado em vermelho que a gente vai falar um pouco mais, que é o decreto 62.817 de 2017, que regulamenta medidas em matéria da política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Próximo slide. Então, é exatamente esse decreto do qual nós estamos falando. Ele regulamenta a lei federal lá de 2004, né, e a lei estadual 1049, a lei federal de 2004, que foi modificada pela lei de 2016, e dispõe sobre as medidas em matéria de política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Daí, a visão que eu quero trazer aqui, obviamente, você, como profissional biólogo, se olhe dentro desse ambiente de estímulo e veja que existem portas abertas que podem ser colocadas, que podem ser exploradas junto a instituições de pesquisa, quais sejam públicas e privadas, para que você empreenda, para que a sua ideia seja colocada em prática. Próximo slide, por favor.
O primeiro avanço que a gente teve nesse decreto regulamentando o arcabouço legal que existe no Brasil trata do quê? Delega competências aos dirigentes dos institutos para celebrar contratos, convênios e parcerias. Poxa, mas espera aí, esses caras não tinham essa competência? Né? Quer dizer que o diretor do Instituto de Pesquisa, o coordenador do Instituto de Pesquisas Ambientais, antigamente não podia fazer isso? Quem podia fazer por ele? Como uma instituição de ciência e tecnologia não tem competência para fazer algo que é tão importante para ela, né? Então, o fato é que a legislação anterior não permitia, não dava essa competência para o diretor da instituição. Ela tinha que subir, às vezes, até em nível do governador, né? Então, para que a ideia de algum pesquisador dentro de algum instituto pudesse empreender, dependendo da relação que essa ideia estabelecesse com outros setores da sociedade, essa autorização deveria chegar em nível do governo do Estado de São Paulo. Né? O fato é que, olhando para o marco legal lá de 2004, em 2017 que a gente conseguiu regulamentar isso e dizer, olha, o dirigente da instituição hoje, para acelerar, né, as ideias, né, para fazer com que a ideia do pesquisador não se perca ao longo do tempo, porque o mercado que tá interessado nessa ideia não está disposto a esperar 3, 4, 5 meses para ter uma autorização legal para que aquela ideia seja colocada em prática, né? Então, uma forma de tornar os institutos de pesquisas competitivos junto a outros setores da sociedade, em especial o setor privado, é dar agilidade aos processos burocráticos e administrativos para que aquela ideia seja colocada em prática com a segurança jurídica e legal que qualquer instituição pública necessita. Então, hoje, o dirigente da instituição consegue aprovar e assinar a procuração de representação, celebrar contratos e convênios e parcerias, né, e gerenciar patentes e registros de propriedade industrial de que o órgão seja autor ou coautor. E quando eu falo disso, você, mas tudo bem, o pesquisador, ele está ali, ele é concursado, ele vai ter tempo para fazer isso a hora que ele quiser. Mas um pesquisador, quando tem uma ideia, ele compõe uma equipe. De onde vem essa equipe? Né? De dentro do próprio instituto, ou essa ideia e esse projeto que agora tem um arcabouço legal que dá agilidade para ele, pode trazer profissionais de fora da instituição para atuar dentro dessas ideias com meta e tempo definido para atender uma demanda da população, uma demanda social, né? Então, essa agilidade é realmente muito importante. Próximo slide. Um outro regulamentação importante que esse decreto estadual nos traz é que ele cria a figura dos núcleos de inovação tecnológica, né? Ele criou dentro das instituições de pesquisa o ambiente necessário para que o empreendedorismo e a inovação esteja sempre em pauta, né? Então, esse núcleo de inovação tecnológica tem diversas, digamos assim, prerrogativas e eu destaquei aqui algumas, que é promover o desenvolvimento e a implementação das políticas institucionais de inovação, né? Fomentar a pesquisa aplicada em inovação na ICETESP, que eu diria é um dos passos mais morosos dentro de todo esse processo, porque implementar a cultura da inovação dentro de uma instituição de pesquisa, seja ela pública ou privada, é um processo lento, né? Acompanhar o processamento de pedidos e manutenção de títulos de propriedade intelectual. Uma das coisas que desmotiva o empreendedorismo e inovação são as políticas e a burocracia que está atrelada a você definir a propriedade intelectual, né, e protegê-la, né? Desenvolver estudos de prospecção tecnológica, ou seja, trazer oportunidades para dentro da instituição e com ela aqueles diferentes recursos e diferentes níveis que a gente mencionou lá atrás, os recursos humanos, estruturais e financeiros, né? Desenvolver estudos e estratégias para transferência de inovação gerada pela ICETESP, como o que eu gero aqui dentro eu posso colocar à disposição da sociedade, né? Que não seja somente na forma de informação, né? Promover e acompanhar os relacionamentos da instituição de ciência e tecnologia com empresas e negociar e gerir acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICETESP. Próximo slide. Também trouxe a possibilidade do relacionamento das instituições de tecnologias com as fundações de apoio de direito privado. Então, o que isso significa na prática, de forma bem resumida? Que os recursos que hoje a ideia de um pesquisador consegue captar em outros setores, em especial o privado, pode ser gerido por fundações de apoio, dando maior agilidade ao desenvolvimento de todo o processo, dando maior agilidade ao desenvolvimento de toda a ideia, né? Porque dentro da legislação mais formal de utilização, de aplicação dos recursos públicos, a ideia se perde dentro da burocracia de utilização dos recursos, que é muito morosa. Então, essa agilidade que as fundações de apoio trazem
ela inclusive, aí que está a oportunidade de a gente ter novas competências, novos profissionais atuando dentro de novas ideias, né? Então, assim, o biólogo, ela traz a oportunidade que hoje um pesquisador de uma instituição de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, ao desenvolver uma ideia em parceria com o setor privado, possa, por meio das fundações, contratar novas competências para o desenvolvimento daquela ideia, né? Trazendo, assim, agilidade para o processo. Próximo slide. Uma coisa muito importante, né, é a questão da prestação dos serviços técnicos especializados. Esse decreto 62.817, ele regulamenta essa matéria, porque muito do conhecimento que hoje está armazenado dentro das instituições de pesquisa, quer seja na forma de recursos humanos, quer seja na forma de estrutura de pesquisa dedicada à ciência, ou quer seja na forma de recursos, né, advindos desse setor privado, pode ser feito na forma de prestação de serviços técnicos especializados, né? Então, assim, hoje a gente pode, digamos assim, colocar na prateleira dessas instituições de ciência e tecnologia a possibilidade de prestar serviços técnicos especializados, resolvendo os problemas diretos da sociedade em curto espaço de tempo, né? E com isso auferindo recursos que vão retroalimentando o processo de pesquisa. E atrelado à prestação desse serviço técnico especializado, a gente pode trazer para dentro dela, da realização dele, novas competências também, gerando oportunidades de empreendedorismo e de trabalho para o profissional biólogo. Próximo slide, por favor. Isso aqui é só um exemplo dentro das diferentes competências que hoje tem o Instituto de Pesquisas Ambientais. À época, como presidente do Núcleo de Inovação Tecnológica, nós prospectamos diversas capacidades e oportunidades que a própria pesquisa que era desenvolvida dentro do Instituto de Pesquisa poderia servir como serviço técnico especializado e ser vendido à sociedade, né, ao setor privado, né? Então, assim, vocês podem olhar ali que nós temos palinologia. Quando você olha para uma ciência chamada palinologia, onde essa ciência tem aplicação no mercado? Olha aí, certificação do mel. Hoje, um dos principais projetos da instituição que a gente tem versa sobre esse tema e tende a resolver problemas da sociedade. E pode gerar um serviço técnico especializado para resolver um problema de uma empresa que trabalha no tema, né? Anatomia da madeira, ecologia, micologia. Bom, os fungos, acho que está todo mundo aí, é uma coisa muito fácil de ver. Os fungos hoje podem ser utilizados para degradação de compostos poluentes, na indústria alimentícia, na indústria do cosmético, na indústria farmacêutica, né? E assim por diante. A própria fisiologia e bioquímica de plantas, que é a qual a gente trabalha, né, lida diariamente com análises químicas e bioquímicas que podem ser realizadas pelo Instituto, ao invés de uma empresa ter que investir num laboratório inteiro para fazer aquilo, enquanto nós já temos o know-how e a competência para fazê-lo, né? E, ao fazer isso, oferir recursos que retroalimentam a pesquisa dentro da instituição. E, ao fazer isso, contratar um profissional biólogo, um profissional de outra carreira, que tenha especialidade para trabalhar naquela área e desenvolver e prestar aquele serviço em conjunto com o pesquisador, que é o dono da ideia. Próximo slide, por favor. E, obviamente, do estímulo aos pesquisadores, né? Veja que a palavra estímulo, né, sempre está aí. O pesquisador público é permitida a prestação de consultoria técnico-científica. Antes não existia essa possibilidade. Então, o que acontece? Hoje, o pesquisador, com base na legislação de inovação do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, pode prestar essa consultoria técnico-científica e oferir ganhos, né, melhorando os seus rendimentos, né, desde que isso esteja associado à missão da instituição, né, desde que essa consultoria técnico-científica esteja associada à missão da instituição. Próximo slide, por favor. E também traz a possibilidade do recebimento de bolsas de estímulo à inovação, tanto para pesquisadores, como técnicos de apoio à pesquisa que atuam dessa instituição, quanto aí, vejam bem, é uma janela de oportunidade muito grande, alunos de cursos técnicos de graduação e pós-graduação que estejam inseridos dentro desse projeto ou dentro dessa prestação de serviço técnico especializado. Então, vejam que, ao colocar a sua ideia, né, ao colocar o seu know-how à disposição do desenvolvimento de problemas de outros setores da sociedade, eu estou usando bastante esse tema para não especificar só o capital privado, tá, que é o principal deles,
você pode gerar oportunidades, tanto para a própria pesquisa que você desenvolve dentro da instituição, quanto para todo o pessoal que está associado e que dá apoio àquela sua pesquisa, quanto para novas competências que estão sendo formadas no mercado, né, que são esses alunos, que são esses biólogos que estão se formando, né, e que podem se somar a essas equipes para o desenvolvimento ou a prestação daquele projeto, daquele serviço. Próximo slide, por favor. E daí a gente chega à visão de que, olha, você quer empreender, você quer inovar, fique de olho, né? Preste atenção no movimento das instituições, do mercado, porque se você não tiver essa abertura, você não vai conseguir se enxergar, colocar a sua ideia dentro do mercado. É um movimento que é grande dentro das instituições públicas de ciência e tecnologia, dentro das instituições privadas, que é sempre estar desenvolvendo oportunidades, criando ambientes de oportunidade. Eu trouxe aqui o exemplo da SciBiz, que é Science Meets Business. Vejam bem o título dessa conferência. A ciência encontra o mercado, encontra o negócio, né? Isso está sendo realizado todos os anos na Universidade de São Paulo, né? Um outro exemplo aqui é essa company builder chamada Gridx, né? Veja bem, existe hoje empresas que trabalham na construção de empresas, né? Então, veja bem, se você é um profissional que tem uma ideia, mas não sabe como colocá-la no mercado, hoje existem empresas que cuidam disso, né? Que estão esperando que você leve a sua ideia para ela e fale assim, você quer montar uma empresa? Você quer atingir algum setor do mercado? Nós ajudamos você a fazer isso, né? Além de ficar de olho nas demandas. Vejam aí essa matéria, óleos essenciais, uma fonte de divisas a ser mais explorada no Brasil, né? Há um tempo atrás, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo lançou um edital específico com uma quantia bastante significativa para potencializar essa área, né? Olhando para a biodiversidade brasileira, imagine o potencial de óleos essenciais de plantas que possam ter aplicação na indústria da farmacêutica, na indústria alimentícia ou na de cosméticos, né? E acho que o slidezinho do Combil está um pouco na frente aqui. Um exemplo disso é de uma parceria bem sucedida em que a Natura, né, procurou o pesquisador de uma instituição que detinha conhecimento sobre óleos essenciais, né, e viu que ela poderia desenvolver novos produtos se utilizando de metodologias e de know-how brasileiro sem a necessidade de ir para o exterior, o que ela antigamente fazia em outro país, né? Então, veja bem que quem estava com essa oportunidade na mão conseguiu colocar isso em parceria com hoje talvez a maior empresa de cosméticos do Brasil ou da América Latina, né? Próximo slide, por favor. Uma outra coisa interessante é saber quais as instituições que existem no Brasil hoje, que existem no seu estado ou na sua cidade, que podem trazer oportunidades. Eu estou trazendo esse slide aqui, isso aqui é lá da minha cidade natal, tá? É o Instituto Senai, né? E eu tive a oportunidade de conhecer esse biólogo, Fernando Ferreira, né, que está aqui na foto, no primeiro plano, que lá tem um Instituto Wise Biomassa, né, que, juntamente com a empresa que cuida da geração de energia hidrelétrica, né, que hoje é gerenciada por chineses, a antiga Companhia Energética de São Paulo, né, viu que um problema das macrófitas que atrapalhavam a entrada de água nas turbinas da usina para gerar energia, né, que essas macrófitas poderiam ser utilizadas para geração de energia, né? Então, o Easy Biomassa foi criado dentro desse Instituto Senai no sentido de ver como essas macrófitas poderiam ser utilizadas na geração de bioóleos, né? E que esses óleos, de forma sustentável, poderiam ser utilizados na geração de energia para outros processos, né? E eu posso dizer para vocês, que eu acompanho de perto o trabalho desse pessoal, até cerveja já desenvolveram a partir da fermentação do amido que essas macrófitas produzem. E eu diria que a cerveja é muito boa, tá? Já tomei. Então, fiquem de olho, é importante saber quais as oportunidades, dentro da sua ideia, dentro da sua visão de empreendedorismo, o que já tem no mercado e que está próximo de você, que pode potencializar essa sua ideia. Próximo slide, por favor. Ficar de olho nas tendências, né? Nas tendências das principais fontes de recursos humanos, estruturais e financeiros, né?
Veja bem que hoje a principal agência de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo, não diria prioriza, mas vê com muito bons olhos estruturas científicas de caráter multiusuário, né, que permitem, que associam a economia no investimento de tecnologias necessárias para o desenvolvimento da pesquisa em ambientes multidisciplinares, em que diversas cabeças podem se encontrar para desenvolver e estabelecer relações. Quando você se utiliza de estruturas multiusuárias de desenvolvimento de pesquisa, a capacidade de você encontrar novas cabeças, novas pessoas, e a partir desse encontro gerar novas ideias, aumenta exponencialmente, né? Além de incentivar a produção científica e associada à diminuição de recursos de investimento de tecnologias. O Brasil é um país essencialmente ainda importador de tecnologia. Grande parte dos equipamentos científicos utilizados nas instituições de pesquisa científica brasileira para o desenvolvimento de pesquisa ainda são importados, né? Então, como nós vamos transformar o nosso país em um país importador de tecnologia para um país produtor de tecnologias? Não existe nenhuma empresa no Brasil que produz aquele equipamento que eu mostrei lá no início da apresentação, aquele analisador de gás infravermelho para análise de fotossíntese. Se hoje um pesquisador quiser trabalhar fotossíntese utilizando o equipamento daquele, ele fatalmente vai ter que importar, né? Só para trazer um exemplo aqui, o que a gente chama de modernização dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, tinha como dimensões do plano, e hoje o Instituto de Pesquisas Ambientais coordena um desses projetos aprovados no âmbito desse edital, né, de Plano de Desenvolvimento Institucional em Pesquisa, tinha como uma das dimensões o quê? Ampliar a inovação baseada em pesquisa, produção intelectual, transferência e criação de empresas. Então, vejam que a tendência é que, mesmo dentro do estímulo público para a inovação, que é da onde vem o recurso financeiro, a tendência é que a gente sempre olhe para o desenvolvimento do projeto, tendo em vista ampliar a inovação, ampliar o empreendedorismo. Próximo slide. Outro exemplo também é uma chamada recente da FAPESP, que trazia, né, na parte de biodiversidade, o quê? Projetos que vislumbrassem a promoção da economia de base florestal, vejam bem, promoção da economia de base florestal, poderiam concorrer, né? Ou aprimoramento da sustentabilidade e agregação de valor à produção mineral no Estado de São Paulo. Então, veja bem que mesmo as chamadas públicas, que visam o estímulo ao desenvolvimento de pesquisa, tendem a cobrar dos pesquisadores e das equipes multidisciplinares de pesquisa essa visão de promoção da economia, agregação de valor, né? Ou seja, empreendedorismo e, quiçá, a inovação. Próximo slide. Nessa seara, nessa esteira, outro ambiente de oportunidades, né, como as políticas públicas podem servir de ambiente para o biólogo, né, recentemente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo desenvolveu um programa de aceleração de negócio de impacto, chamado IdeaGov, né, e nesse último IdeaGov eu tive a oportunidade de participar como avaliador de startups, pequenas empresas e startups que traziam ideias para resolver problemas relacionados ao quê? Ao que eu disse lá no início da palestra, a um assunto que vai estar todo dia na hora que você ligar a televisão, mudanças climáticas, né? A COP26, não sei se todos vocês acompanharam, trouxe aí mais uma vez o desafio de quê? De zerar as emissões de carbono produzidas nos diferentes processos no planeta Terra, né? Dos processos industriais. Então, a gente teve a oportunidade de ver e de selecionar 35 empresas, das quais 20 delas são brasileiras, 15 britânicas, tá? Que trouxeram, de alguma forma, ideias que ajudam a resolver esse problema, esse desafio net zero, até 2050, zerar as emissões de carbono do mundo. Então, eu convido vocês a entrarem sempre nesse site aí, ideagov.sp.gov.br, para entenderem e conhecerem mais um ambiente de oportunidade. Esse processo está finalizado, a gente está agora no momento de discussão com as diferentes empresas, com o Reino Unido, né, sobre os próximos passos que essas empresas que foram selecionadas deverão atuar, né, para o alcance desses objetivos do Net Zero 2050. Próximo slide.
Então, o IdeaGov é um hub de inovação, é um ambiente de inovação aberto do governo do Estado de São Paulo que apoia o desenvolvimento de soluções para desafios de interesse público, conecta atores de ecossistema e compartilha conhecimentos para gerar impacto positivo na sociedade. Onde o biólogo pode entrar aqui? Será que tem alguma ideia lá que o biólogo possa entrar? Ele possa desenvolver? Né? Próximo slide. Por favor, pode dar continuidade. Então, nesse desafio Net Zero, a gente selecionou ideias que cuidavam da redução das emissões de gases de efeito estufa, que cuidavam da mudança da matriz energética, da mobilidade de combustíveis sustentáveis e das cidades resilientes, como metrópoles como São Paulo podem resistir às mudanças climáticas, né, e aos eventos mais, digamos assim, não diria catastrófico, mas as anomalias climáticas que podem acontecer com maior frequência. Próximo slide. Então, como eu estava dizendo, dia 1º de dezembro agora, a gente vai estar justamente discutindo, né, o que depois da COP26, olhando para aquelas empresas que foram selecionadas, que eu posso garantir para vocês, tem biólogos envolvidos, tá? Tem que fazer, né? Como essa parceria Brasil-Reino Unido está colaborando para esse processo? Estou quase terminando, tá? Então, no dia 1º a gente vai estar discutindo isso daí, com representantes do México, da Argentina e aqui do Brasil, obviamente, e do Reino Unido. Próximo slide. Bom, próximo, por favor. Então, e por fim, né, olhando para essas políticas públicas de estímulo, essa nova estruturação do Instituto de Pesquisas Ambientais, que eu falei lá no início, que nada mais é que a junção do então Instituto de Botânica, Instituto Florestal e Instituto Geológico, numa nova estrutura administrativa, que agora contempla dentro dessa estrutura um departamento dedicado à tecnologia e inovação. É o departamento do qual eu estou cuidando atualmente, né? A gente hoje tem uma estrutura dedicada para estimular o ambiente de inovação, tanto dentro do corpo técnico já existente, quanto de potenciais mentes que a gente pode trazer de fora para colaborar no desenvolvimento dessas pesquisas. Próximo slide. E como eu disse, o núcleo de inovação tecnológica, né? E aqui nesse slide a gente tem exemplos de projetos e prestações de serviços que estão em andamento dentro do Instituto hoje. Vejam que a gente presta serviço na forma de otimização e validação de metodologia para aplicação de defensivos e aditivos agrícolas formulados por empresas privadas, controles de experimentos em caso de vegetação, prestação de serviços com empresas associadas à produção de papel e celulose, e o próprio suporte ao desenvolvimento de inovação tecnológica. Próximo slide, por favor. E aqui, para finalizar, justamente no meu doutorado, a gente desenvolvia um projeto que tinha como parceiros a indústria da irrigação, né, em que a gente desenvolveu uma metodologia que permitia à planta do cafeeiro produzir mais, e essa produção está associada à uniformização do florescimento e do desenvolvimento do fruto, agregando valor ao produto e diminuindo custos de produção. Tá? Só para vocês terem uma ideia foi justamente no doutorado que eu tive esse primeiro contato com a visão de empreendedorismo e de como a ciência poderia ser transformada em tecnologia a serviço de outros setores da sociedade e da população. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade, lamento aí se eu estourei um pouquinho o tempo e estou à disposição para dúvidas e discussões posteriores. Muito obrigado, boa tarde a todos.